E aí, meus irmãos, a paz seja com cada um de vocês. Nós estamos hoje em mais um vídeo da série Conhecendo o Nosso Inimigo. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, o vitorioso sobre Satanás. Presta atenção nessa frase de um autor desconhecido, quando ele diz assim, seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão. O controle do eu é futilidade. E o controle de Deus é vitória. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Porque Jesus já garantiu a vitória na cruz do Calvário. Houve uma festa de arromba um tempo atrás. Essa talvez seja a festa mais frustrada de todos os tempos. Mas enquanto essa festa acontecia, parecia ser a maior de todas. Muitos gritos de vitória, muitos cantando. Era bem maior que a torcida de futebol se alegrando por um campeonato ganho. Essa festa durou exatamente 3 dias. Foram 3 dias apenas de uma aparente vitória. Os donos da festa haviam presenciado uma inédita execução, a mais desejada de todas. Era tudo o que precisavam. Um inocente morto, uma humilhação e sozinho. Para que isso acontecesse, precisou que o povo pedisse sua morte. O dono dessa festa imaginou que dependeria dele essa morte. E o povo gritava, mate-o, mate-o. Os preparativos não duraram muito. Apenas o tempo suficiente para que se encontrasse a desculpa certa para a acusação sem revogação. O fato então acontece. Um amigo e companheiro foi usado para a traição e o acusado foi preso. A morte chega. Houve uma tortura, muita negação daqueles que julgavam, seu amigo. Ninguém queria estar perto daquele homem naquele momento. Afinal, a sua acusação era de baderneiro, causador de confusão, causador de divisão. Era aquele que falava demais. Tudo que não era ali, ele se tornou. Enquanto aconteciam os açoites, Satanás ele olhava para Jesus e já festejava sua morte. O que seria a grande vitória? Outros diziam, não és o Filho de Deus? Porém, a morte de Jesus não conseguiu fazer de Satanás um vencedor. Jesus venceu a morte por meio de Deus, o Rei e Senhor dos Senhores. Satanás teve que acabar sua festa sem poder dizer uma só palavra. Foi vencido mais uma vez. Há uma guerra constante, irmãos, entre dois mundos, entre céu e inferno. Cristo é o eterno vencedor sobre Satanás, que é considerado o príncipe deste mundo, o perdedor tentando arrebanhar cada dia mais pessoas para morar com ele no inferno. Jesus foi levado a um deserto em jejum. Ali Satanás tenta mais uma vez conquistar seu coração. Eram os preparativos da festa. Houve então umas propostas bem recheadas de desejos humanos e quase irrecusáveis. Não foi qualquer proposta. Se nos fosse feita, garanto que não daríamos conta de resistir sem Deus, nos ajudando naquele momento. Porque é tudo que a carne deseja. Poder, fama, dinheiro, governo. Então, o diabo chegando perto dele, disse, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Nasce ali a primeira proposta. Com a fome de 40 dias, se ele era realmente o Filho de Deus, era fácil ter tal poder. Poderia ali satisfazer sua vontade, seja ela qual fosse. Imagina tal poder em suas mãos, o que faria? Imagine a cena, Jesus com fome, podendo transformar a pedra em pão, o corpo fraco, as forças lhe saindo, a proposta de pão chega. Mas Jesus sabia quem era e quem lhe falava.
E a resposta vem com uma autoridade divina. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Não é um poder de transformação de coisas que nos fará ser felizes ou vencer. O poder jamais salvará almas das mãos de Satanás. Jesus nos concedeu de forma brilhante a autoridade para vencer o diabo. E ele nos concede isso quando ele não cede de forma alguma à tentação do diabo. Ele sabia que bastasse uma só palavra e os anjos viriam servir. Mas sua missão era outra. Não era ser servido, e sim servir. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou-o no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é filho de Deus, joga-te daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. No versículos 5 e 6 está essa afirmativa do diabo. Se a missão de Jesus era salvar a humanidade, não haveria chance melhor que esta. Ele mostraria com sua própria vida o que era ser salvo. Ele se atira dali, os anjos vêm e o salvam. Todos veriam a cena e se converteriam por quem ele era. Não precisaria mais morrer. Imagina o festival de poder e fama que isso iria acontecer. Nossa, Jesus pulou do lugar mais alto do templo e anjos vieram e seguraram ele. Evitaria assim a morte de cruz, tão temida, humilhante. Ela seria totalmente desnecessária, não é mesmo? O caminho proposto por Satanás foi um atalho, um caminho curto, para encontrar o sossego ao invés de sofrer pelos pecados dos outros. Se o desejo de Jesus era que todos o reconhecessem como Salvador, ali estava a melhor, a grande chance. A resposta de Jesus vem em encontro a nós hoje, dizendo que só queremos manifestações de milagre, não é isso? Hoje nós só queremos ver maravilhas, poder, e não é o caminho certo. Não é o caminho sacrificial. Queremos o atalho e não sofrer por amor a Cristo. Quantas igrejas hoje colocam uma placa do lado de fora e diz, pare de sofrer. Jesus respondeu a Satanás assim, mas as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus não aceita ser um popstar. E hoje não é diferente. Ele não deseja apenas nos mostrar seus milagres como se isso fosse meio de salvação. Como as igrejas andam pregando aí. Jesus, ele faz todos os milagres, mas não é esse o seu intuito maior. Seu intuito maior é salvar o homem. Ele deseja se mostrar como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor é porque tem domínio. Salvador é porque nos resgata das mãos do Satanás e nos entrega nas mãos de Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, suas grandezas, e disse, eu lhe darei tudo isso, se ajoelhado, se prostrado, me adorares. Os reinos do mundo, quantos são? Quanto poder debaixo da sua forte e potente mão? Quantos estariam ali servir? Quantos desejariam estar perto de nós, se fosse o caso para nos dar honra, vitórias, reconhecimento mundial? Satanás não poupou poder a Jesus, lhe ofereceu o top de linha para os desejos humanos. Não havia proposta melhor no momento, não precisaria concorrer a nenhum cargo público, tudo seria nas suas mãos. Bastasse prostrar para adorar. Segundo Lutero, Satanás aqui se mostra como se fosse Deus, Senhor de todos os reinos da terra. Satanás influencia sim o mundo, mas não é o dono dele. Satanás, ele influencia sim o mundo, mas ele não é o dono do mundo. Está apenas sendo autorizado por Deus a fazer tais absurdos, por não nos rendermos à sua soberana vontade, mas dono, jamais. Ao Deus eterno pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os que nela vivem são dele. Salmo 24, versículo 1. Ao pensarmos nos preparativos da festa de Satanás, nós veremos que já se iniciou com fracasso. Satanás perdeu essa guerra também. Foi cartada de mestre. Imagine se Satanás consegue
que por 1 minuto apenas a adoração de Jesus fosse lhe dada. A festa não duraria 3 dias, mas o resto dos séculos, e nós não teríamos nossos pecados perdoados. Jesus, mesmo debilitado fisicamente pela fome e sede, ele não perdeu a capacidade de responder de acordo com Deus, seu Pai. A resposta de Jesus deixa Satanás sem rumo. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus rejeita a adoração a outro Deus que não seja o verdadeiro e eterno Deus, Pai, Senhor e Criador. Seu zelo pelas coisas do Pai era imenso. Ele mostra que só existe um digno de ser adorado e louvado. Jesus dá apenas uma ordem: retira-te, aparta-te daqui, Satanás. E Satanás se retirou vencido pelo Cristo. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Versículo 11 diz isso. Ele cuida de nós quando não nos rendemos a deuses estranhos e nem a propostas satânicas de poder, fama e tudo que nos tira do centro da vontade e da santidade de Cristo. Jesus venceu Satanás por nós, para que possamos ter hoje uma vida reta e de vitória. Nós não precisamos negar nossa fé, não precisamos sofrer sem ter com quem contar, não precisamos dos banquetes da aparência legal de Satanás. O fim de cada um é o caminho de morte. Você acha que Satanás cumpriria sua proposta? Claro que não. Assim também é conosco. Até ele apenas nos promete, não te conta como será o resultado se prostrar a ele. Mas se um dia isso acontecer, saiba, você será escravo. Isso fala de escravidão. Jesus venceu Satanás por nós. Cristo também continua a cada dia vencendo Satanás por mim e por você. Não precisamos render às tentações dele. 11 letras em 11 minutos.